Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa segunda etapa do curso de Jogo de Búzios. Eu iria escrever uma apostila sobre isso, mas acabou que eu achei muito superficial. Eu acho melhor um conteúdo de videoaula, acho que é o de mais fácil entendimento. E a gente está começando essas videoaulas hoje. Nós vamos dividir os modulos em 3 videoaulas, né? Um modul em 3 videoaulas, na verdade. Hoje nós vamos começar com o Ocaran, né? E nós vamos ter 5 orikis traduzidos de Ocaran hoje, dos 5 primeiros caminhos dele, inclusive o Meiji é o primeiro, né? Porque o Ocaran é o Odo que é representado por um búzio aberto. Então o primeiro caminho dele é de fato com ele mesmo, né? É o Ocaran Meiji. Então nós vamos traduzir o Ocaran Meiji hoje, mais 4 Omodus, né? Mas a gente vai falar de Ocaran como um todo também, né? Antes aqui eu quero esclarecer algumas questões sobre a consulta, sobre como você pode estruturar a sua consulta, que eu sei que é uma questão que vocês têm muita dificuldade, sobre como que eu vejo, Rodrigo, que a pessoa tem cargo, como que eu vejo que o nome do ancestral, como que eu confirmo esse nome, enfim, tá? Então tudo isso a gente vai ver hoje, agora, né? Então vamos lá. Quando eu falo sobre 12 quedas, que precisam existir 12 quedas, você pode considerar somente os odus principais das quedas como uma queda, ou você pode considerar todos os 3 odus que se apresentam quando a gente faz o método de confirmação pelo odu mais velho, né? Aqui falando apenas do método de confirmação pelo odu mais velho, né? É obrigatório que se faça 12 quedas? Não, não. A maioria das pessoas fazem 4. Eu passei a fazer 4, eu fazia 12, eu passei a fazer 4 e considerar os odus que negativam ou não, ou positivam o odu principal. Por exemplo, né, você tem aqui, vamos dar um exemplo de você ter Ossá respondendo, né? A gente tem 9 búzios abertos. Ossá respondeu como odu principal, a gente sabe, a gente já viu no curso que a primeira queda representa o do principal, a segunda e a terceira é para ver se ele está positivo ou negativo, né? E aí vamos supor que na segunda queda, já para checar se o Ossá está positivo ou negativo, nós temos Obará, né? Nós temos 6 búzios abertos, né? E na terceira queda, nós temos Oxê, né? Vamos supor. Logo, Ossá, que é o Odu principal, está positivo. Por quê? Porque o Bará é mais velho do que o Oxê e ele veio primeiro. Então, quando o Odu mais velho cai na segunda queda, é porque o Odu principal está positivo. Quando ele cai na terceira, é porque o Odu principal está negativo. A gente já viu isso várias e várias vezes. Então, aqui, Ossá está fazendo o que com... O Bará está fazendo o que com Ossá? Está positivando Ossá. Então, você pode levar em consideração isso, né? Já interpretando como um Odu, né? Ossá está sendo positivado por Obará, né? E aí Oxê você vai considerar também, né? Você vai... porque Oxê, de certa forma, também positiva Ossá, porque ele é o Odu mais novo caindo na última jogada, né? Somente nesse método de Odu mais velho, né? Que a gente está falando. Então ele está positivando Ossá, né? Então, Oxê e Obará positivando Ossá fala sobre muito destaque e brilho pessoal. Destaque e brilho pessoal aonde? Ossá fala sobre o quê? Sobre sacerdócio, sobre iniciação, né? Fala sobre Ori também. Obará é um Odu que fala sobre Ori, Oxê é um Odu que fala sobre Ori, né? Então é uma pessoa com muito destaque, é uma pessoa que vai ser um destaque na área que ela se propôs a entrar, né? Nesse caso aí, o Ossá está levando ela mais para uma área espiritual, né? Mas se fosse o contrário, se fosse Oxê e depois Obará, aí Oxê estaria negativando Ossá e Obará também. Aí poderia ser problemas de autoestima, problemas com Ori, né? Poderia ser problemas de inveja, né? Feitiço, trabalhos sendo feitos. Poderia também ser uma questão de ter que haver uma iniciação, tem que haver uma ritualística. Isso aí vai depender dos outros odus também. Quando você faz isso 4 vezes seguidas, esse processo, nós já temos 12 odus, né? 4 vezes 3, 12. Então aí você não precisa fazer 12 jogadas de odu principal, entende? Quando você interpreta os odus que vêm nas quedas para negativar ou positivar o odu, você não precisa fazer essa
essas 12 quedas de Odu principal, porque você já está considerando os outros Odus. Deu para entender? Eu espero que sim, né? E aí a questão é, agora, quando, com quantas jogadas, só para completar essa parte, né? Quantas quedas eu preciso fazer, Rodrigo? Não importa, sabe? O que ficar mais confortável para você, né? Tem gente que faz 2, tem gente que faz 3 quedas de Odu e já viu o problema da pessoa, não precisa mais, né? Tem gente que gosta de ver com a confirmação e aí faz 4, 5, 6, 8 quedas de Odu, né? Bom, então passando para outra parte agora, né? Como é que eu vejo que a pessoa tem cargo? Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas eu não sei se ficou tão claro. Você pede confirmação. Tudo no Eris Logun é pedindo confirmação. Como é que eu vou pedir confirmação? Através dos métodos de confirmação. Seja eles qual forem, né? Ou até do Odu que se apresenta. Por exemplo, se eu pergunto se a pessoa tem cargo e me aparece uma Edionilha respondendo, é óbvio que a pessoa tem. Entende? Então, assim, você tem que saber conhecer o Odu e o que ele representa para poder entender, né? Mas aí eu também eu quero perguntar se sim ou não. A pessoa tem cargo, sim ou não? Pode separar 4 búzios ou quatro pedras da Corvina, né? Tem gente que tem no jogo 4 pedras de juízo. Pode separar 4 búzios de perguntar, né? Se for assim, não é, obviamente. Se for assim, 2 vezes seguidas, pode ser que sim, né? Uma resposta que pode ser que sim, que possa exigir um pouco mais de preparamento. Assim é com certeza, né? Mas eu prefiro até interpretar pelos Odus, né? Então, se o Odu ossar, por exemplo, eu pergunto se a pessoa vai ter casa, né? Aí me apresenta, o jogo de búzios me apresenta ossar, me apresenta 9 búzios abertos. Essa pessoa vai ter casa com certeza, essa pessoa tem caminho, essa pessoa você precisa dar o cargo dessa pessoa. Entendeu? Porque ela tem caminho, ela pode até abrir casa, né? Ossar é um Odu que está muito ligado às Yamins, né? Então, o que acontece? Para quem é meu aluno do curso de Jogo de Búzio, do curso de Jogo de Búzio não, do curso de Yaoé, sabe que eu já gravei uma aula sobre Yamin, vai ter curso só para Yamin aqui, mas enfim. Yamin é mãe, né? Então, assim, traz essa questão da maternidade, né? De fato de cuidar, de ter filhos, né? Então, já é um Odu que fala sobre cargo espiritual. Então, assim, a gente tem que entender o Odu, tem que entender a mensagem que ele traz para confirmar essas coisas, entende? Para confirmar essas coisas, né? Ou você simplesmente pode fazer um método de confirmação. Vou jogar 2 vezes, se o Odu mais velho vir primeiro, é porque sim. Se o Odu mais velho vir depois, é porque não, entende? Ou com 4 búzios, ou dividido um pão em 2, né? Sendo o lado esquerdo negativo e o lado direito positivo, entende? Então assim vai depender de você. A mesma questão para por exemplo, qualidade, né? Rodrigo, eu quero saber a qualidade do orixá da pessoa. Lembrando que qualidade se refere apenas e somente à região em que o ancestral é cultuado, a o fundamento que ele tem com outro ancestral ou algum título que ele recebeu. Então qualidade é isso, entende? Qualidade quer dizer que é diferente, quer dizer que é outro orixá? Não, não, entendeu? Por muitas vezes a gente atribui outros orixás a ser apenas uma qualidade, né? Como por exemplo acontece aqui com o Airá. A gente considera Airá como um orixá que é uma qualidade de Xangô, quando na verdade não. O nome dele em território Yorubá é Ará, existe um culto totalmente separado para ele, ele não é Xangô, entende? Então assim, isso depende, isso vai depender, né? Então saiba que qualidade está relacionada a isso, né? E apenas e somente. Então assim, é o aspecto mais importante do orixá? Não, de maneira nenhuma, longe disso, entendeu? É bom que você saiba, é porque você está no Brasil, você não é nigeriano, né? Aqui falam somente da parcela Yorubá da questão, né? De quem cultua ancestrais Yorubás, né? Então, assim, você não é nigeriano, você não nasceu numa família, você não sabe qual região, de qual região veio a sua ancestralidade, e não custa nada você perguntar ao Eres de Logun. Como se confirma isso do mesmo jeito, né? Com método de confirmação. O método de confirmação, gente, quer dizer sim ou não. O búzio, todos os búzios, o búzio em si, tem essa natureza de positivo, negativo. Positivo, negativo. Então, sim ou não. Então, tudo que você pergunta ao búzio é sim ou não, usando qual método você desejar. Entendeu? O importante do búzio é ritualístico, o importante do búzio é conhecimento sobre o Odu. Enfim. A mesma coisa o nome do ancestral. O orixá não tem que dar o nome na iniciação, na saída, então.
você vai montando o nome dele por aqui, tá? Escolhe uma palavra em Yorubá, ou qualquer que seja a língua, né? Porque a gente tem Angola também, né? A gente tem jeito, então tem outras nações. Tem outras variações linguísticas. Vai e pergunta no L de Logum se é esse o nome, entendeu? É basicamente isso. Caiu o Oxê aqui, Oxê primeiro, Oxê é o 15º na ordem de chegada, né? E aí a gente vai ter agora, por exemplo, na segunda queda, nós vamos ter Edionilha. Ou seja, não, esse nome não, entende? Escolheu um pedaço do nome e jogou 2 vezes. O Odu mais novo veio primeiro? É não. O Odu mais velho veio primeiro? É sim. Pronto. É isso aí. Né? Então esse é um método que pode ser usado. Pode ser usado para qualquer coisa, para você confirmar qualquer coisa, entendeu? O Obi também. Você pode pegar o Obi, dividi-lo em 4 partes e usar como oráculo para perguntar se sim ou se não. Né? É muito simples. Caiu fechado? É não. Caiu aberto assim. Né? Enfim. Então vamos lá. Vamos passar agora, finalmente, depois de 11 minutos de videoaula, nós vamos falar sobre o Ocaran. Né? As videoaulas vão ser longas mesmo, gente. Essas videoaulas não tem por onde correr. Vamos falar sobre o Ocaran primeiro, todos os aspectos do caminho dele. E depois a gente vai falando sobre os Homos Odus, a tradução dos Orikis, tá bom? Então, Ocaran. Ocaran é o Odu representado por um bujo aberto e 15 fechados. Ocaran é o 8º na ordem de chegada, tá? Ou seja, na ordem de chegada ele é o número 8, né? Ocaran é um Odu onde a gente tem respondendo Exu, Xangô, Oiá, Ogum, Oxumari, Omolu, né? O Baluaí. Então a queda desse Odu ela vai representar coragem, vai representar persistência, progresso, né? É um Odu onde responde Ogum, é um Odu onde responde Exu, então é muita força, muita impulsão, muita motivação, muita energia, né? Oiá também tá aí, Xangô também tá aí, né? Então, só pelos orixás que respondem, você pode ter dimensão de quão essa força inicial, essa coisa, esse impulso inicial está representado em Ocaran. E aí, quando a gente tem Ocaran negativo, o que é que aparece em Ocaran? Timidez, falta de motivação, falta de vontade, né? É justamente a falta do axé, a falta da força desses orixás no caminho da pessoa, né? Ocaran sempre representa um novo projeto, uma nova ambição, um novo caminho, uma nova alternativa, um novo amor, sempre vai representar um novo, sempre vai se representar a vontade de ser independente, a vontade de criar, né? Sempre vai representar o ímpeto de liderança, né? E aí o consulente pode até ter problemas com a própria autoridade, né? Então é um Odu que vai alertar muito para cuidar de Exu, para não ter resultados inesperados, para ter os resultados que se espera ter. É um Odu que tem muita relação com o Exu, tem muita relação com Iá, mas tem muita relação com Yamin também. A gente vai estudar os Homos Odus e a gente vai ver ainda nessa aula sobre essa questão, né? Então a gente vai entender agora o Ocaran Meji, né? Eu vou colocar 2 búzios aqui, mas é só para representar de fato Ocaran e Ocaran de novo, tá? Então, assim, Ocaran, Meji, Ocaran 2 vezes. Meji, Meji, duplo, né? Como a gente já cansou de falar aqui. Então, nós temos a reza do Ocaran. Eu vou falar em português, mas vocês vão receber o material escrito em Yorubá, tá? O livro de como se pronuncia esta reza, você já tem, que é o livro Guia Prático sobre os Odus, tá? Você vai lá no primeiro ebó e primeira reza de Ocaran, pra gente poder, pra você ver como é que se pronuncia. E aqui a gente vai falar apenas, se limitar apenas às traduções, porque para diminuir um pouco a aula, porque senão ficar muito cansativo, muito grande. Tá? Então vamos lá. Ocaran Meji nos faz escapar das pedras no caminho. Ocaran Meji nos faz escapar das pedras do caminho. Nos faz escapar das armadilhas, assim como Exu. Nos faz ser difícil de pegar como manteiga. Né? Ou seja, o Ocaran tem esse papel de nos livrar também. Por quê? Porque Exu responde aqui. Então, vai nos livrar dos ajoguns, né? Vai nos livrar das coisas negativas que podem nos atingir, né? Das punições que podem nos atingir. Né? O caminho de Ocaran Meji é bom.
Ocaran Meji traz os frutos, os ganhos, o dinheiro digno, né? Então, a dignidade faz parte de Ocaran. Por quê? Porque Xangô responde aqui, né? E o outro orixá sendo citado no Oriki é o próprio Xangô, né? Xangô é bom, Exu quer o meu bem. Hoje é o dia do deleito do caçador, quando o caçador encontra sua caça. Ocaran Meji é para que de fato o caçador encontre a sua caça. A gente tem várias analogias dentro dos orikis, dos odus e dos Onfudus, que a gente vai traduzir para nossa vida, né? Então, hoje é o dia do deleito do caçador, ou quando o caçador encontra a sua caça. Ou seja, quando nós alcançamos o nosso objetivo, quando nós alcançamos as nossas metas, quando nós realizamos os nossos projetos, as nossas ideias, nós estamos no caminho de Ocaran Meji. Nós estamos no caminho onde você encontra o seu objetivo, onde você mata a sua sede, onde você mata a sua fome, né? Onde você se alimenta. Então esse é o caminho de Ocaran. Quando você escapa de armadilhas, quando você escapa do perigo, esse é o caminho de Ocaran, né? Quando você trabalha, quando você é honesto, quando você traz coisas dignas para sua vida, esse é o caminho de Ocaran. É isso que nos faz, isso que nos diz o Oriki de Ocaran Meji, tá? E agora nós vamos passar, para poder dar uma adiantada, né? Não vamos ficar repetindo coisa aqui, para um Omodu. E esse vai ser o primeiro Oriki de Omodu que a gente vai ver no curso. Ocaran e Ejioko. Ocaran Trupon, né? Esse é o nome do caminho. Então nós vamos traduzir o Oriki. Ocaran Trupon. A crueldade ainda está na cabeça de muitas pessoas. Eu nunca vou desistir de ser ouvido por Olorum. O Obi é de Ocaran Trupon. Ou seja, o elemento de Ocaran Trupon. O elemento de Ocaran com Ejioko. O Obi é de Ocaran Trupon. O Ataré limpa o mal e faz que eu nunca seja ferido. Faz eu ter alegria e faz com que eu nunca seja ferido, né? Traz alegria para que eu nunca seja ferido, para que eu não possa ser ferido, né? Vou suplicar alto como abelha para o Batalá me defender enquanto vagueio, enquanto caminho, enquanto trilho o meu caminho. Nós sabemos que Ejioko é o Odu, e aí já tem na postura de vocês, é o Odu que fala sobre Abiku, né? E por isso que o Oriki de Ejioko com Ocaran é justamente sobre proteção, sobre a maldade que está na cabeça das pessoas, né? E sobre proteção contra o mal, né? E aí a gente tem alguns elementos, né, que nos protegem, que protegem o nosso Ori, que é o Obi, que é o Ataré, né? E aqui a gente tem a explicação do que é o Ataré mesmo. O Ataré, né, é o que limpa o mal e que faz ter alegria e que nos protege do que pode nos ferir, né? Esse é o fundamento do Ataré, né? O Ataré é muito importante na hora de se comunicar também com qualquer divindade que seja. É como se fosse um filtro, é como se funcionasse como um filtro, de fato, para que somente a voz de quem está desejando o bem, somente a voz de quem está querendo limpar o mal e querendo trazer alegria pode ser ouvida, né? Então por isso que o Ataré é muito importante, e aqui no Oriki de Ejioko a gente vê essa importância de Ejioko com o Ocaran, a gente vê essa importância do Ataré, né? Como o Ocaran é um Odu que traz muito ação, né? Aí a gente tem no Oriki justamente o pedido para que o Batalá nos defenda enquanto nós vagueamos, enquanto nós caminhamos, enquanto nós trilhamos o nosso caminho, né? Por isso que a gente tem essa parte no Oriki, né? Tá muito relacionada a isso, né? Ejioko e Ocaran e Ejioko, na verdade, estão muito relacionados a suplicar para ser protegido, por Olorum, né? Pelo Deus da criação, né? Enfim, e aí a gente tem dois elementos que podem ser usados no ebó desse caminho, né? O Obi e o Ataré, né? Enfim. Vamos passar agora para Ocaran Gundá.
Ocarangundá, que a junção, né, de dois caminhos, Ocaran com Itaugundá. Dois caminhos que exigem muita disciplina, muito foco, que exigem ação, né, que exigem recuperação, que exigem motivação, né, dois caminhos onde respondem orixás muito quentes, né, Itaugundá a gente vai vir com Ogum também, então Ocaran e Itaugundá com Ogum respondendo, com Xangô respondendo, e com o Exu respondendo, né, e a gente vai ver a tradução deste Oriki agora, né. Então vamos lá, Ocarangundá é redondo no sentido de ser completo, no sentido de ser equilibrado, no sentido de ser perfeito, um círculo, né, que tem uma forma completa, é uma forma equilibrada, é uma forma redonda, né, no redondo de ser, de fato, completo e equilibrado. Está escuro, me ajude a levantar. Itaugundá e Ocaran, e esse caminho junto, Ocarangundá, é justamente isso do que vai ajudar a levantar, que vai motivar. A casa é pequena e está fechada por um instante. Ou seja, as coisas podem estar ruins, e isso é uma mensagem muito clara quando sai Ocaran e quando sai Itaugundá no Erejulogum. As coisas podem estar ruins, mas é por um instante. Mas é breve, é rápido, é passageiro. Né? Porque as coisas aqui mudam bastante. Né? Tem muita força aqui, tem muita ação aqui. A casa é pequena e está fechada por um instante. Observe o positivo. Espere pelo positivo. Espere pelo positivo. Espere pela boa sorte. Então, ou seja, pode esperar que a boa sorte ela vai chegar. Tá? O meu peixe, e aí no Oriki a gente tem um tipo de peixe que eu vou trazer aqui ainda para vocês. Tá? O meu peixe vou oferecer para evitar disputa e terminar o castigo. E aqui a gente vai começar a descrever um ebó de Ocarangundá, um ebó desse caminho que está descrito no Oriki. O meu peixe eu vou oferecer para evitar disputa e terminar o castigo. O pombo depois devemos despenar, devemos preparar. Com tufos de cabelo em um tronco de uma árvore alta. Preparar os miúdos do animal o pombo. Ou seja, nós temos que oferecer um peixe e um pombo com um tufo do cabelo da pessoa que está com Ocaran e Itaugundá negativos, Ocarangundá, nesse caso, né? E preparar os miúdos desse pombo, desse animal, e despacharmos em um tronco de uma árvore alta. É por isso que as proibições de Itaugundá, foi até uma aluna me fez esse questionamento. Né? Por que as proibições de Ocaran, né, envolvem não lidar com árvores altas, com árvores frondosas como miroco, com cipós e tudo mais, por conta disso. Né? Então, Ogundá Ocaran, perdão, é um Odu que tem muito fundamento com as Yamins também, né? E junto com Itaugundá também. Então, não é que você não pode trabalhar, é que se Ocaran estiver negativo nos seus caminhos, aí de fato você não pode, você precisa fazer um ebó para positivar Ocaran nos seus caminhos, né? E aí nós temos esse ebó, que é o ebó de Ocarangundá. O conhecimento, na verdade, está em minhas mãos, né? Aqui é a continuação da reza. O conhecimento está nas minhas mãos. Meus feitos vêm da motivação de Ogum e Obatalá, né? Ou seja, ressaltando mais uma vez Ogum, que é o orixá principal aqui dentro desse caminho, Ocarangundá, né? Então, trabalho, disciplina, foco, né? Então, meus feitos, a minha realização vem de fato da raiva, da motivação de Ogum e de Obatalá, né? De Ogum e de Obatalá. Vamos agora traduzir, vamos para a tradução, na verdade, de Ocaran com Irosum, né? Ocaran Rossô, Ocaran Rossum. Vamos lá. Ocaran Rossum absorve o óleo do dendezeiro. Esse é o fundamento. E aí nós temos Irosum também com Ogum respondendo, né? E aí a gente fala sobre motivação, a gente fala também sobre muita preparação, muita mudança, sobre volta por cima, sobre estar ruim e ficar bom. Irosum traz muito isso, Ocaran também, né? Então uma situação que está negativa pode se tornar positiva, né? Então a gente observa isso também no Reiki, né? Ocaran Rossô absorve
o óleo do dendezeiro, o dendê, é um fundamento tanto de Hiroshun como de Okaran, né? São dois elementos desses odus, né? Aquele tronco morto basta para que Osan colete o broto. A semente na mão de Orunmila foi plantada alegremente para nos dar, né? Ou seja, aquele tronco morto basta para Osan coletar o broto. Ou seja, aquele mínimo ali, aquela coisa que já parece morta, aquela coisa que já parece abatida, serve, ou seja, basta para que Osan retire a vida daquilo, né? A semente na mão de Orunmila foi plantada alegremente para nos dar de fato a vida, né? Ou seja, para nos reanimar, para nos fazer brotar, para nos fazer crescer, né? Enfim, então a gente tem esse significado na reza também, né? Esse mínimo aqui basta para que as coisas mudem completamente, né? E aqui nós temos Osan também no Oriki de Okaran, junto com Hirosun, Okaran do Sun, né? E são orixás que respondem de fato, né? No caso de Osan, Osan responde em Hirosun, né? Então, Hirosun é um Odu que traz a necessidade de trabalho, a necessidade de motivação, a necessidade de continuar tentando, né? Okaran é essa força que impulsiona essa tentativa, esse continuar tentando, né? Vamos agora para o último Oriki de hoje, que é o Oriki de Okaran She, né? Que é Okaran junto com Oxê, 5 búzios abertos junto com 1. Né? Este Oriki nos diz assim: Okaran She é aquele que sem dúvida alegra o Ori nobre. Aquele que sem dúvida alegra o Ori nobre. Uma pessoa que está agindo de maneira positiva. Alegra o Ori que se favorece, o Ori que está desperto, o Ori que quer ser alegrado, né? Cuidadosamente escolhe o adversário. É um Odu que fala sobre... É um Homo Odu, na verdade, né? O Karan junto com o Oxê, que fala sobre alguns adversários que você vai enfrentar. O Oxê é um Odu que traz naturalmente adversários para a nossa vida, porque do destaque que ele nos traz. Okaran também. Okaran é um Odu que fala muito sobre ímpeto de liderança. E aqui, essa liderança, esse destaque está exacerbada por Okaran e Oxê. Os dois juntos, né? E aí, quando eles dois vêm negativos, você já sabe o que é que está negativando a vida da pessoa. É outra pessoa, é o adversário dela, é o inimigo dela. É alguém que quer o mal dela, é alguém que tem inveja dela, entende? Então a gente tem que observar muitas essas nuances, essas características do Odu. A gente tem que estudar muito um Odu separado do outro para que na hora na hora que a gente for juntar esses Odus em um Odu, a gente tenha a compreensão do que a gente está falando, né? Então, quando positivo, ele alegra o Ori nobre, ele escolhe cuidadosamente o adversário, ele tem cuidado na hora de lidar com os adversários, ele consegue escapar dos adversários. E aí o Oriki continua com: na proteção que Oxum me dá, perdão, na proteção que Oxum me dá, eu planto alegremente para encontrar o conhecimento e o saber de Elekepara e Orunmila, né? Ou seja, nesta proteção que Oxum está me dando, nesse destaque que Oxum está me dando, né? Porque Oxê tem os caminhos de Oxum. E eu aproveito isso para aprender. Eu aproveito isso para me aprofundar mais, para me dedicar mais, né? Então é também o saber aproveitar o momento bom. O Karan Yoshi fala muito sobre isso. Saber aproveitar esse impulso, essa coisa, esse caminho aberto, esse caminho positivo dentro dos caminhos de Yoshi. Porque o Karan abre caminhos, o Karan é o caminho aberto, o Karan é o impulso, o Karan é a motivação. E Yoshi é o do brilho, do destaque. Então, essa proteção que o Yoshi está me dando, né? E nessa proteção eu vou plantar alegremente para encontrar o conhecimento. Ou seja, eu vou estudar, eu vou me forçar. Né? É uma parábola, é uma analogia. O plantar alegremente para encontrar o conhecimento. Né? É o se esforçar ali. Eu vou fazer por merecer para encontrar esse conhecimento e para ser, de certa forma, iluminado, né? por Elekepara e Orunmila. Né?
Então os orikis têm muito dessa interpretação também que a gente faz dentro dos nossos aspectos da nossa vivência, né? E aí, quando negativo? Quando negativo é o oposto, gente. O negativo é o oposto. Então, se você está com esse caminho negativo, você não tem a proteção de Oxum. Aí você já tem um uma certa pista do que fazer, né? Então você tem que cuidar dessa proteção. Você tem que ter essa proteção de Oxum, né? Se o Oxê está negativando, né? Se o Oxê está negativado é porque eu não confio em mim mesmo, é porque eu posso ter muitos inimigos, né? É porque eu não estou escolhendo cuidadosamente os adversários, é porque meu Ori não está nobre, é porque meu Ori não está tomando as decisões corretas, às vezes agindo com injustiça, né? Então, tudo isso é o lado negativo, né? A falta deste caminho, né? Ou seja, a falta da energia desse caminho na sua vida. É sempre assim. A falta da energia desse caminho na sua vida, exceto em algumas questões, alguns outros Udus que a gente vai ver aqui, como por exemplo, Oyeko, né? Em algumas questões não é a falta da energia dele que vai causar o problema. É muito por quem responde nele, né? Enfim. Mas isso é bem lá pra frente, o Oyeko a gente vai ver ainda bem lá pra frente, tem muita coisa pra acontecer ainda. A gente ainda tá em Alcaran. A partir da próxima aula a gente vai traduzir Alcaran com Albará, Alcaran com Odi, Alcaran com Redionilha, Alcaran com Ossá, Alcaran com Ofun, né? São os próximos 5. E na última a gente vai traduzir os últimos 6, né? Enfim. A gente ainda tem muita coisa pra ver, tá bom? Mas o conselho que eu dou é estude os Odus individualmente, porque vai facilitar muito na hora da interpretação da combinação. O Oriki, ele é para ser estudado, aí vocês anotem o Oriki, tá? Porque você vai estudar ele de forma a traduzir ele para parábolas, né? Traduzir ele como parábolas para as situações reais da nossa vida. Tá? Entende? Como eu fiz aqui nas explicações. Esse material por escrito vocês vão receber sim, mas não agora, né? Eu vou começar a escrever as apostilas. Talvez eu libere as rezas de Odu por Odu. Eu terminei de fazer uma aula de Odu, eu libero as rezas por escrito. Né? Mas eu vou ver ainda em questão de tempo, porque é muita coisa para traduzir, muita coisa para fazer. Né? Ainda tem as ritualísticas da casa, né? Tem os outros clientes em relação a outras questões. Né? Então vamos ver como vai ficar meu tempo. Mas esse material por escrito vocês vão ter, tá? Só não posso prometer a data, mas vocês vão ter, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa volta, desses conteúdos adicionais do nosso curso, né? A gente vai ter uma jornada de muito conhecimento a partir daqui, né? Enfim, achei pra vocês. E é isso, até a próxima aula, dia 25.